na segunda-feira, a gente não exibiu na segunda-feira, excepcionalmente por conta do falecimento do Paulo Soares. Já vou falar do Paulo. E a gente teve na terça-feira a edição do Jararacas Podcast com Alain Simon, um estudioso sobre as transmissões esportivas, um cara muito antenado com mídia esportiva, que hoje já abrilhanta também as transmissões no canal dos Impedidos do futebol brasileiro da Série B. Sigam o Alain Simon, um cara muito, muito inteligente, muito comprometido, apaixonado pelo jornalismo e, acima de tudo, pela informação correta. A responsabilidade que ele tem com o microfone nas mãos é gigantesca. A gente tem uma responsabilidade aqui à frente de vocês de tentar trazer a notícia mais bem apurada. Essa é a missão do jornalista com J maiúsculo. E eu estou falando isso porque nós perdemos, possivelmente, a maior referência dos que eu trabalhei. Eu trabalhei já com excepcionais jornalistas, narradores. Muita gente não sabe, eu por muitos anos, por 17 anos, eu fui coordenador de transmissão, editor-chefe do Por Dentro do Basquete, trabalhando também como editor do Futebol no Mundo, viajando para muitos eventos internacionais pelos canais ESPN, 3 All-Stars, Mundial de Indianápolis de basquete, o US Open de 2001, a Copa do Mundo da França de 98. Então eu tive a oportunidade de trabalhar com diversos profissionais, caras de altíssimo nível, como o Milton Leite. Tive o prazer de reencontrar o Milton, infelizmente, no velório do Amigão. E o Amigão, ele foi um cara fantástico, em todos os sentidos. Profissionalmente, no pessoal. Tenho várias histórias com o Paulo Soares. O Paulo Soares, ele para iniciar os trabalhos, ele uma vez, no Mundial de Indianápolis, que eu fui com o Milton, com o André Kfouri, com o Vladimir Marques, o Mundial de 2002 em Indianápolis, ele foi a Copa do Mundo dos canais ESPN. A Copa do Mundo de 2002, para quem não se lembra, foi na Coreia e no Japão de futebol. E era exclusividade do Grupo Globo, Globo Sport TV. E quando teve o Mundial de Indianápolis, o Trajano, que era o diretor-geral da ESPN, ele falou, e um cara apaixonado pelo basquete, ele falou, a gente tem que transformar esse Mundial na nossa Copa do Mundo. E era um evento exclusivo. E o Paulo Soares foi avisado pelo Trajano, porque o Milton viajou, para fazer inicialmente os jogos da seleção brasileira em loco. E o Paulo Soares, ele 4, 5 dias antes de eu viajar, ele perguntou assim para mim, Buga, o que você vai fazer no final de semana? Eu falei, puta, amigão, eu tô arrumando as malas, eu viajo acho que terça, quarta, mais tardar, para Indianápolis, eu não lembro ao certo. Ele falou assim, sabadão. E ele falava em terceira pessoa, e vocês sabem o quanto o Rômulo me xinga ou brinca comigo. O Buga fala em terceira pessoa, como se fosse o Pelé. Eu acho que foi até uma das lições assim do Amigão, de ser um cara tão simples, tão correto, tão perfeito, cara. Ele falava assim, o Trajano avisou que com aquele jeito, com aquela voz sensível, carinhosa, que o Amigão vai fazer alguns jogos e, cara, o Amigão não sabe nada de basquete. Ele pode ir na sua casa tirar umas dúvidas. Eu falei, pô, Amigão, vem aqui. Eu morava numa casa de vila, na Vila Mariana, e aí ele chegou por volta de umas 2 da tarde, num sábado, e o ambiente mais legal dessa casa de vila era a minha cozinha. A cozinha era gigantesca, era maior que a sala, aquelas casas de vila antiga. E aí tinha uma mesa bem grande, assim, antiga, de madeira, que a minha ex-mulher tinha trazido de Piracicaba, que ela morou um tempo em Piracicaba, e com espaço. Amigão grande, Bulga grande, a gente sentado um do lado do outro, um na frente do outro, assim, ele pega um caderno de 10 matérias, aqueles cadernos universitários antigos, ele abre um caderno zerado, e ele começa a escrever, pô, qual edição do Mundial de Basquete, que é assim, Indianápolis, dia tal. Eu falei, amigão, eu vou preparar um dossiê para deixar na redação e para deixar um na mão de cada narrador. O Milton ia viajar com um, o André ia viajar com um, e eu ia deixar ali para cada narrador que fosse fazer os jogos. De estatísticas, de histórias, de tudo que você possa imaginar. Eu acho que essa é uma facilidade que faz com que eu seja hoje comentarista, porque eu me preparava como coordenador e de editor, chefe do programa, como se eu fosse ser o comentarista do jogo. Caso acontecesse alguma coisa, o Vladimir perdesse a voz, o Milton perdesse a voz, eu falei assim, pô, quem que vai narrar? Eu estava pronto para, numa emergência, levantar a mão, Trajano, conta comigo, me dá uma oportunidade e tá tudo certo.
E essa oportunidade, todo mundo sabe, eu esperei 17 anos para ter, e não foi nos canais ESPN, foi no Sports Plus, que era um canal esportivo da Sky. Então, o amigão, ele passou praticamente das 2 às 8h30 da noite. Eu lembro da gente ter comido uma pizza, obviamente, como 2 gordinhos gostosos. A gente acabou jantando ali. Cara, e ele fez com que eu falasse jogador por jogador de cada uma das seleções participantes. Ele nem sabia se ia fazer Líbano e Porto Rico, que os jogos do Brasil, o Brasil estava na primeira fase em Indianápolis, com Porto Rico, Líbano e Turquia no primeiro grupo, no grupo. Então, os jogos do Brasil iam ser narrados pelo Milton, mas caso pintasse para ele, por exemplo, um Líbano e Porto Rico, um jogo do grupo do Brasil, para ele narrar, ele queria saber características e curiosidades de cada atleta que ia jogar naquele Mundial. Cara, então você imagina um narrador, um cara se preocupar, isso eu estou falando de 23 anos atrás, de ir na casa do editor-chefe do Por Dentro do Basquete na época. Eu nem era comentarista, mas tamanha confiança que ele tinha em mim, pelo meu conhecimento, e de ele ir lá e falar assim: puta, Buga, fala aqui do 15 do Líbano. Era o Fadi El Khatib, tinha feito o Summer League nos Lakers, por exemplo. Ele era grande estrela do Sagres, que era campeão asiático. O Sagres jogou aquele McDonald's Championship que o Vasco perdeu do San Antonio. E aí ele pegou jogador por jogador, característica. Pô, o que você sabe? Puta, o Fadi El Khatib é um cara de 20 pontos por jogo, um cara que tem um aproveitamento da bola tripla. Ah, o cara é destro, é canhoto. Tudo que eu tinha de informação da minha cabeça, do meu conhecimento, do meu estudo, ele queria para poder agregar na transmissão dele. Esse era o Paulo Soares profissional. O maior exemplo de profissional. Eu acho que quando eu falo que eu procuro ser melhor a cada dia, eu procuro ser por conta da influência do Paulo Soares. O Paulo Soares, na segunda-feira, quando ele nos deixa, ele leva uma parte minha. E alguém em casa pode falar, puta, o cara tá exagerando. Não. O Paulo Soares, ao lado do Celso Miranda, que era o comentarista de esportes a motor, de automobilismo nos canais ESPN, logo quando a ESPN surge, em junho de 95, que transforma de TVA Esportes para a ESPN Brasil, o Celso Miranda e o Paulo Soares, na redação da ESPN, que era uma casinha ali no Sumaré, e eu, estagiário, recém-vindo da TV Bandeirantes, em outubro de 95, no contato que eu tinha com eles ali de corredor, e eles vendo a minha paixão pelo basquete, pelos esportes, pelo jornalismo em geral, os dois falavam abertamente e de peito aberto: porra, Buga, é um desperdício você estar aqui na produção, cara. Você tinha que ir para a tela, você tinha que ser comentarista. Você tem uma paixão pelo jornalismo, pela informação, pelo teu conhecimento. E ele foi meu primeiro incentivador. Ele e o Celso Miranda. Então, quando eu retorno para a ESPN, que a ESPN, quando tem aquela hashtag, eu sou muito grato ao pessoal da internet, do Twitter, e para quem não sabe, em 2015, quando o Sports Plus termina as suas atividades aqui no Brasil, porque os donos do Sports Plus, os argentinos, eram donos da Torneios de Incompetências, e os caras tinham se entregado naquele escândalo da FIFA lá na Suíça, que prendeu o Marim, que teve aquele escândalo geral, e os caras fecharam o Sports Plus aqui no Brasil para não dar mais problema, e todo mundo ficou desempregado. O Twitter, na época, com algumas pessoas muito importantes, Paixão NBA, o meu caro amigo Ulisses Delgado, lá do Pick and Roll Brasil, Fernando Nardini, que é meu irmão, como narrador hoje dos canais ESPN, os caras se juntaram e fizeram um texto com uma hashtag ESPN contrata o Buga. E depois eles fizeram na semana seguinte Sport TV contrata o Buga. E foi através desse poder aí da internet que os caras falam que não, né? Mas no dia seguinte que subiu essa hashtag, eu recebi a ligação da ESPN para eu falar com o João Palomino, que era o diretor na época, para eu voltar para a ESPN como comentarista de basquete. E quando eu retorno, o meu primeiro contato com o Paulo Soares na redação foi ele falando: porra, cara, quanto que eu não te enchi o saco, quanto que eu não falei para você vir para a tela, para você comentar. E uma pena que eu não tenha dividido uma cabine com ele, porque ele não fazia os jogos de basquetebol. E o Paulo já tinha tido, antes disso, uma primeira cirurgia de hérnia de disco. E foi através de uma outra cirurgia que acarretou um erro médico, e depois que acarretou todos os problemas
as dificuldades que ele teve nos últimos anos e acabou levando ele ao falecimento na última segunda-feira. Então, quando eu falo e quando eu fiz uma oração do lado do caixão dele na segunda-feira, eu tive a oportunidade de me despedir e de falar para ele que uma parte minha estava indo com ele, porque ele foi um dos grandes incentivadores. Vou contar uma última do Paulo, porque a gente tem que falar do Golden State Warriors, o campeão voltou. O Paulo Soares Pessoa, ele foi infinitamente maior do que ele foi como profissional, se isso é possível, mas é. Então, o amigão da galera, o amigão, ele era um amigão. Ele era um cara extremamente educado, inteligente, carinhoso. E o Paulo, ele, São Paulino, a minha família inteira é corintiana, com exceção da minha mãe. A minha mãe é São Paulina, fanática. O fanatismo que eu tenho pelos esportes é por conta da minha mãe. Eu já contei isso em alguns podcasts. E a minha mãe é apaixonada pelo Paulo, adorava o gordinho, desde a rádio, quando ele narrava em rádio. Sempre achou ele bem-humorado, um cara íntegro, inteligente, carinhoso. E uma vez eu lembro dela ter perguntado, pô, como que é o Paulo Soares, você que trabalha com ele lá, tal. Isso ainda na minha primeira passagem na ESPN, entre 95 e 2002. E ela falou assim, cara, será que o Paulo não comeria uma pizza aqui com a gente? Eu morava com meus pais. E eu falei, pô, claro, mãe. Ela falou assim, pô, podia equilibrar, brincou, tipo, pô, vai equilibrar a mesa. Né, nós vamos trazer um cara grande São Paulino, porque a família inteira é corintiana. Eu confesso que eu não consigo precisar a data, se é 98, se é 99, se é 2000, se é um pouco depois da Copa, se é um pouco antes, se eu era casado, se eu não era. E eu lembro de ele, e mais uma vez ele falando na terceira pessoa, ele fala assim, falei, amigão, cara, eu tenho um convite para te fazer, a minha mãe é muito sua fã, ela é São Paulina fanática. Daí ele falava, pô, ela é gente boa, então. Eu falei, a gente boa da família, brincava comigo e tal. E eu falei, amigão, ela tá te convidando para você comer uma pizza, cara. O sonho dela é te conhecer, cara. Porque ela te adora e tal. Qual que é a chance de você comer uma pizza lá, amigão? Ele falou assim, pô, obrigado pelo convite, mas eu nem conheço seus pais. O amigão tem vergonha. Eu falei, pô, amigão, leva a Marlene, vai você, tua esposa, eu vou com a Fernanda, que acho que era minha noiva, ou já era esposa. E eu falei assim, a gente vai nós 6, cara. Vai o Rubens, a Dona Ancila, eu chamo meu pai de Sr. Rubens e a minha mãe de Dona Ancila. E eu chamo de pai também, de mãe, mas eu sempre aprendi, desde sempre, que eu fui cobrado já. Os caras falam assim, pô, você chama o seu pai de senhor, sua mãe de dona, você não chama de pai e mãe? Eu falei, chamo. Mas eu aprendi a chamar com respeito, então eu sou desse jeito, cara. Algumas coisas a gente consegue mudar, algumas não. E eu falei assim, pô, Dona Ancila, o seu Rubens, você, a Marlene e a Fernanda. Nós vamos comer uma pizza lá. Porra, Buga, será? Eu falei, cara, você vai ser muito bem-vindo, os caras te amam, amigão. Ele falou assim, cara, eu vou. E ele foi no sábado à noite. Seu amigão, cara. Um cara simples. Um cara extremamente competente, carinhoso. Um cara que foi lá conhecer a minha mãe, que era fã dele. E eu, quando me despedi dele agora e vi a Marlene, a esposa, eu falei, pô, Marlene, quanto tempo? Ela falou assim, Buga, Paulo falava direto de você, o cara te amava, trocava mensagem com o Paulo. Confesso que desde março eu não queria ficar incomodando, porque eu sabia o quanto ele estava chateado com o erro médico, com a fragilidade de saúde que ele estava. E ele falou assim, pô, Paulo falava direto de você. E eu falei, putz, e ele, quanto que ele me encheu o saco, né, Marlene, para eu ir para a tela. Porque eu conhecia a Marlene, eu era produtor, editor-chefe do Por Dentro do Basquete, produtor e editor do Futebol no Mundo. E aí ela falou assim, pô, se lembra, Buga, ele falava direto de você. Eu falei, pô, Marlene, você lembra, você foi comer uma pizza na casa da minha mãe, que a minha mãe era apaixonada pelo Paulo. Ela falou, eu lembro, Buga, eu lembro que a gente foi na casa da tua mãe. E esse carinho que você teve por ele, e a recíproca era verdadeira. A gente perdeu um dos maiores, cara. Se não for a maior referência que eu tenho em estudar e me preparar para o jogo, em tentar ser um profissional melhor do que eu sou todos os dias. Que Deus possa ter recebido ele de braços abertos e a gente tem aqui que fazer sempre o melhor, cara. Até para ter essa continuidade do legado dele. Eu sei que eu perdi parte do programa, mas eu acho que era necessário eu dar um depoimento. Muita gente me mandou mensagem
sabendo do meu carinho, dessa relação que eu tinha com o Paulo, e muita gente achou que eu pudesse falar isso no Instagram, e eu confesso que eu já esperava, porque eu tinha tido uma notícia na sexta-feira, 2 semanas atrás, de que a situação tinha piorado. Mas é aquela história, né? A gente não quer acreditar, né? A gente não está nunca preparado para uma notícia ruim. Ainda mais eu em casa, que tenho uma mãe lutando pela vida desde 2014, dia a dia, por conta de um AVC. Minha mãe que voltou a falar e reconhecer as pessoas desde fevereiro, de março, uma bênção. Meu pai que agora luta contra um câncer na bexiga. E a gente tem aqui, cara, que fazer o nosso melhor, de ser uma pessoa melhor a cada dia, tentar pelo menos. Não dá para agradar todo mundo, então eu só peço respeito ao meu trabalho. Eu não estou aqui para convencer ninguém da minha opinião. Eu estou aqui para dar a minha opinião. Afinal de contas, eu sou comentarista. Espero que vocês não levem para o pessoal uma crítica a um jogador, a um time. A minha função é comentar, cara. Se eu ganho para comentar e estou aqui tendo um espaço para ser comentarista, cara, eu respeito a opinião de todo mundo, eu só quero que respeitem a minha. E aí, com as referências que eu tive, trabalhando diretamente com esses narradores, com o Milton, com o Amigão, de ter indicado o Paulo Andrade para a ESPN, isso aí também é uma coisa que eu vou levar. E hoje o Paulo Andrade é uma das referências em narração esportiva, de estar ao lado do Rômulo, que para mim é a maior voz do esporte no Brasil. Já falei da paixão que eu tenho pelo Rômulo, porque eu nunca imaginei que eu fosse encontrar um cara tão apaixonado por basquete quanto eu. E eu encontrei lá. Não cheguei até lá, porque ele que veio até a mim. Um cara lá no interior de Minas, em Divinópolis, com 10, 11 anos a menos do que eu. E o cara tem a paixão pelo basquete exatamente igual a minha. Por isso que a gente se dá tão bem. Por isso que eu acho ele o melhor comentarista, o narrador de basquete do Brasil. E hoje ganhando cada vez mais espaço no futebol, pela paixão que ele tem pela informação, pelo jornalismo, e que consegue agregar tanto em entretenimento com o jornalismo. Também não posso deixar de falar do Fernando Nardini, que é praticamente um irmão, um cara que me ajudou muito a ter essa oportunidade de ser comentarista. E é isso. Tinha que falar do Paulo. Vamos falar de notícia boa, né? Hoje é aniversário do Maurício, um filho que eu fiquei mais de 2 anos sem ver e que, graças a Deus, eu consegui ter esse contato um pouco mais de 3 meses, de saber que ele é um fã do Kendrick Lamar. Ele descobriu há pouco tempo que eu era fã de rap, que eu tinha ido num 50 Cent, eu tinha ido num Snoop Dogg aqui em São Paulo, nos shows, e ele virou para mim e falou em julho: pai, vai ter uma apresentação na minha escola e eu vou cantar. E eu sei que a minha ex-esposa, a Fernanda, ela gostava de cantar, mas ela de outro segmento musical, ela gostava de Janis Joplin, de outro estilo. E eu falei: você vai cantar, Maurício? Que legal, você vai cantar o quê? Ele falou: Kendrick Lamar. Eu falei: pô, cara, que legal. E aí ele falou: pô, a mamãe falou que você gosta de rap e tal. Eu falei: pô, gosto. Pô, fui no show. Ela falou que tinha ido no show do Snoop Dogg com você e tal. Eu falei: foi. Eu falei: pô, você falou do Kendrick Lamar, você sabe que ele vem pro Brasil. Ele falou: eu sei. Ele falou: pô, você não vai acreditar. Isso foi num sábado. Na sexta-feira, a minha atual namorada, que também é Fernanda, mas eu chamo de Fernandinha, apesar de ser mais alta do que a minha ex-esposa, para diferenciar, eu chamo uma de Fernandinha e uma de Fernanda. Até no psiquiatra e no psicólogo eu trato dessa maneira. E a Fernandinha tinha me dado de presente, cara, um ingresso. Ela mandou mensagem para mim no WhatsApp: ó, comprei de presente para você o show do Kendrick Lamar, eu vou com você. Eu falei: pô, aí eu mostrei pro Maurício, falei: pô, Maurício, olha que coincidência, cara, vai ter um show do Kendrick Lamar. Ele falou: eu tô sabendo e tal. Eu falei: é um dia de semana. E olha aqui, cara, a minha namorada comprou de presente para mim. Eu falei: você quer ir comigo? Aí ele falou assim: pô, você sabe que dia que é dia 1º? Eu falei: eu sei, cara, é o seu aniversário, o meu é dia 2. Eu falei: se você quiser ir comigo, a gente pede autorização para sua mãe para você ir. Ele nunca foi em estádio, nunca foi em show. E ele tem 15 anos, fez 16 hoje. E você vai comigo, cara. E aí eu preciso da sua carteirinha de estudante, do seu RG, dos seus dados, para poder preencher e comprar o ingresso. E eu te dou de presente de aniversário. E foi uma das maiores emoções da minha vida, cara. Poder estar ao próximo dos meus filhos, no caso do meu filho mais novo, do Maurício,
de realizar esse sonho, de ver a felicidade dele. Primeiro, na semana anterior, de ver ele cantando uma música do Kendrick Lamar, sem olhar a letra, no ritmo, e com presença de palco, andando pelo palco todo, e sem ler a letra, né, decorada, e o rap também não é fácil, e inglês, e depois de ver a emoção dele, quando o Kendrick cantou Alright, que foi a música que ele cantou, de ver ali um cara que é sangue do teu sangue, sentir uma emoção dessa e poder proporcionar isso pro filho. Então, cara, é uma semana repleta de emoção, assim, para mim. E hoje também, uma notícia super maravilhosa. Eu, na segunda-feira, fui convidado pela minha ex-escola, uma das minhas ex-escolas, e eu já falei isso em muitos momentos. O Bugarelli estuda muito mais hoje do que estudou na vida dele inteira. Eu sempre fui um péssimo aluno. Dessa escola, então, eu fui um péssimo exemplo. Eu cheguei a dar murro em companheiro de sala de aula, dentro da sala de aula. Eu cheguei a trocar porrada com um cara na única quadra que tinha essa escola, de ter sido falado pela diretora que eu era a ovelha negra da minha família, e ver o quanto essa escola foi importante, cara. Eu estudei lá até a 5ª série. Essa escola, na época, tinha até a 8ª e hoje tem até o 3º colegial. A escola cresceu demais. E de ter sido lembrado e de ter tantos fãs, alunos, pessoas que querem seguir com jornalismo esportivo, e de ser lembrado para fazer lá o juramento do atleta na abertura da Olimpíada interna da escola. E vou ver se na sexta-feira que vem eu consigo, antes de estar aqui no Jararaca, já no preview da temporada, de estar lá e acompanhar as finais do basquete da escola. Vou tentar fazer de tudo para estar lá. O horário bem ingrato, porque de manhã, para mim, que vou dormir todo dia 4h30 da manhã por conta do fuso horário americano, 8 horas da manhã para mim é madrugada. Então, vou tentar estar presente lá na semana que vem para acompanhar as finais do basquete. E de poder falar para os alunos, tá, para não seguir o meu exemplo como aluno, mas de aproveitar cada segundo do diretor, dos professores, de ter respeito pelos companheiros, pelos adversários, no caso da Olimpíada, e principalmente saber que todo mundo que está dentro da escola quer o seu melhor. Se te cobra, cobra porque acredita em você, quer que você seja uma pessoa melhor, um estudante melhor, e o futuro desse país depende muito de vocês. Então, uma emoção gigantesca vivida hoje de manhã, de ter sido lembrado, de poder ser abraçado, tirar foto com tantas crianças, com tantos adolescentes que jogam basquete, que se aproximam da minha pessoa através dos comentários, dos jogos, do quanto os pais gostam também do meu trabalho, de gravar vídeo para os pais, de ter esse contato. É o que faz a gente seguir adiante, não desistir dos nossos objetivos, e que a gente possa ter vida e saúde para continuar dessa maneira, tentando ser uma pessoa melhor, um pai melhor, um profissional melhor. E é isso.